Olá, pessoal do canal, tudo bem? Vamos lá, vamos refletir sobre ética sem moralismo. Esse é o título do vídeo, Pensar eticamente sem moralismo. E vejam só, no cinema, a ética tem que vir sem sermão. Nós faremos toda essa reflexão e utilizando o filme Amour, do Michael Haneke, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, e o livro Ética da Ambiguidade, da Simone de Beauvoir. Então, o cinema, ele mostra a ética, mas ele não prega. Por que ele não prega? Porque ética no cinema não é moral. Moral é um conjunto de regras, mores, costumes, e ethos também é costumes. Por isso que é comum as pessoas confundirem as duas coisas. Porém, moral é um conjunto de regras que alguém diz para você, isso é assim, isso é daquele outro jeito. Isso você pode fazer, isso você não pode. A ética tem a ver com escolha, ação, consequência, responsabilidade. Essas 4 palavras. Agir, escolher, enfrentar as consequências e ter responsabilidade sobre o ato. Tudo isso está dentro do espectro da liberdade. É só por isso que a gente age, que a gente escolhe, não é? E daí o peso de agir e escolher é a responsabilidade. Então, a ética que o cinema propõe, que a gente deve levar para a vida, é olhar sobre o outro e ter responsabilidade sobre o outro. Por quê? Porque é essa responsabilidade que vai nos levar a não querer para o outro o que não queremos para nós. Ou a promover o bem para o outro que nós queremos para nós. E queremos também que os outros nos ofereçam. Então essa troca que nasce de um real contato, de uma real conexão entre dois seres humanos, isso é ética. É toda a escolha que acontece quando eu escolho me relacionar. É todo o peso desse encontro. É todo digamos assim, a energia que cria quando duas pessoas, digamos, interagem uma com a outra, cruzam o caminho uma da outra. Essa coisa mútua, essa força, porque são dois seres diferentes, muitos pensamentos, sentimentos contrários, divergentes, e todo o esforço para tentar harmonizar tudo isso. Isso é a ética. E para isso não precisa de sermão, não precisa de pregação, não precisa decorar 10, 100, 1000 regras ou fórmulas. Por isso que ética sem sermão, ética sem pregação. Essa é a proposta do cinema e eu sugiro que seja uma proposta para a sua vida, para você levar na sua vida. Tentar viver com ética é tentar viver de uma forma que você consiga estabelecer encontros e desses encontros as melhores relações com as pessoas, baseada na sua vontade e na sua capacidade de enxergar o outro e de ter responsabilidade para com o outro. Isso já deixa claro para nós a diferença entre refletir e impor. Pensar eticamente é pensar a partir de um movimento de abrir o pensamento, abrir o leque de ações e de opções de escolha, e não de impor é isso ou é aquilo, ou é céu ou é inferno, ou é vida ou é morte, ou é Deus ou é o diabo. Então, o moralismo, ele caminha para essa dicotomia, ele caminha para essa polaridade maluca que a gente vê por aí. Agora, a ética é, vamos pensar sobre isso, vamos nos demorar um pouco mais aqui, vamos ter atenção, pensar, sentir, depois falar, depois se pronunciar. Tentar ter
todo o contexto, todo o domínio do que está acontecendo, do universo, circunscrever esse sujeito dentro a si e ao outro, dentro de uma esfera complexa de relações, para daí falar qualquer coisa. Porque quando a gente fala, afirma, a gente fecha. Quando a gente pergunta, quando a gente questiona, a gente abre. Esse é o exercício próprio da filosofia. A filosofia é o exercício que impõe, desde lá de Sócrates, o diálogo, e dentro desse diálogo, uma postura de humildade, no sentido de eu não sei, eu tenho dúvidas, por isso eu prefiro perguntar do que afirmar, e perguntar para tentar chegar, extrair aquilo que o outro tem de melhor. Ideias claras, ideias nítidas, ideias desembaçadas. Quanto mais claras, quanto mais nítidas forem essas ideias, mais universais elas serão. E quanto mais universais, mais próximas de uma ética autônoma, suficiente, de uma ética verdadeira. Então, quando a ética cede espaço para o moralismo é um empobrecimento narrativo. Veja, ética não termina com ismo. Moralismo termina com ismo. E se vocês fizerem uma pesquisa sobre o que significa ismo, quase sempre tem a ver com algo exagerado, levado ao exagero, ou né, no nível do exagero, ou um conjunto de doutrinas que tendem a fechar o sujeito ali dentro daquelas paredes, né, precisas da doutrina. Então, a doutrina começa aqui e vai até aqui. Você tem esse espaço de ação, mínimo, reduzido, para diminuir erro. Agora, a ética não é moralismo. A ética, quando uma pessoa é ética, isso no cinema e na vida, você não vê a pessoa dizendo o que os outros têm que fazer. Ela faz. Ela age. Ela aguenta a consequência. Ela aceita a responsabilidade. Então, ela toma a dianteira da vida, ela enfrenta a dureza da vida, o impacto das ações, que são as consequências, e ela assume a responsabilidade. Eu estou aqui, eu fiz. O moralista, ele busca a quem acusar, ele busca a quem condenar, ele aponta o dedo e diz: é sua culpa, você é culpado, isso aconteceu com você porque você não fez isso ou não fez aquilo, ou fez isso ou fez aquilo. Ele está sempre acusando. E isso num filme gera empobrecimento da narrativa. A narrativa é pobre quando o filme prega. A narrativa é rica quando o filme nos convida a refletir para entender tudo é complexo. E a complexidade é um valor ético. Porque o mundo é complexo, as pessoas são complexas e ser ético é refletir sobre essa complexidade na esperança de entender essa complexidade. E de caminhar junto com essa complexidade, junto com o outro, para tornar o complexo um pouco mais simples. Se é difícil, vai ser mais difícil sozinho. Se é difícil, vai ser mais difícil com moralismo, com julgamento. Então, com compreensão, com reflexão, com companheirismo, esse complexo pode ficar mais fácil, pode ficar menos pesado. O bom filme respeita a inteligência do espectador. O bom filme convida para pensar. Ele não fecha, ele não julga, ele não prega. Ele traz o espectador, mostra a situação, situações limites, e te pergunta: o que você faria aqui? Como você resolveria? Um bom filme não coloca problemas, ele prefere dilemas. Dilemas é aquela situação que é difícil, nós já tratamos aqui no canal de dilemas morais, é aquela situação em que é difícil, mas é preciso fazer uma escolha, e toda escolha pressupõe uma perda, pressupõe risco e perda.
Então, o que você vai escolher levando em conta riscos e perdas? Esse tipo de cinema respeita o espectador, respeita a inteligência. Ele não precisa pregar porque ele sabe que o espectador vai comprar a narrativa e vai tentar pensar aquilo que o filme está propondo para ele. E que esse espectador vai ver o filme 1, 2, 3 vezes sem a tentação de pular as cenas e sem a tentação de dizer não tem jeito, de recair no niilismo, tá? Então, ele pergunta ao invés de prescrever. O cinema não é médico para prescrever receita, para prescrever remédio. O cinema é filosofia. Ele pergunta e cada pergunta gera um incômodo. Por isso que Sócrates, lá na Grécia Antiga, ele perguntava e as pessoas se irritavam com ele. Ele encontrava duas pessoas discutindo sobre uma nova lei que foi baixada e ele perguntava, você viu? A pessoa perguntava para ele, você viu essa nova lei sobre misoginia que foi aprovada? O que você acha? Eu sou contra, ele é a favor. Eu acho ela ruim, ele acha ela boa. Eu acho injusta, ele justa. O que você acha, Sócrates? Aí o Sócrates perguntava, para começo de conversa, o que é justiça? Vamos deixar claro o nosso ponto de partida. Se a gente tiver o ponto de partida claro, nítido, a gente vai ter muito mais lucidez na nossa reflexão e nas possíveis respostas que a gente vier a encontrar. Então, ele pergunta ao invés de prescrever. Quando as pessoas se irritavam com ele e diziam, mas então nós não sabemos, o que é? Nos diga. Ele falava, mas eu também não sei, por isso que eu estou aqui conversando com vocês. Eu estou me propondo a dialogar para juntos a gente parir a resposta, parir ideias. Esse era o processo de maiêutica do Sócrates, não é? Então, a ética para ele é problematizar o real. A realidade já é complexa. E tentar simplificar ela empobrece o pensamento. Tentar simplificar é responder apressadamente. E a resposta apressada nunca é boa, nunca é nítida, nunca é lúcida. Então, a ética problematiza para tentar ver todos os pormenores, todos os detalhes, todas as sutilezas, ambivalências, ambiguidades, todas as fronteiras, as nuances, tudo. Entende como é complicado ser ético? Mas ser ético só é possível com reflexão. E a reflexão problematiza. Não é ser cri-cri, não é ver problema em tudo. É entender que as coisas são complexas por si mesmas. E a gente muitas vezes complica ainda mais. Na tentativa de facilitar, de simplificar, a gente fecha e torna o mundo pior. O mundo não é assim. Nós fizemos ele assim. Se o mundo é ruim, nós o fizemos ruim. Certo? O mundo são pessoas, pessoas que deveriam pensar e preferem afirmar, que deveriam refletir e preferem fechar a narrativa com uma prescrição, uma pregação dizendo é assim e é assado. Então, as narrativas boas, elas abrem, elas não fecham. As narrativas, quando ricas, elas nos colocam para pensar mundos possíveis, e não o mundo como deve ser, mas o mundo como poderia ser. Então, pensar o mal sem simplificar é pensar que o mal é parte do humano, é parte da ação humana. Não, nós não estamos falando do mal metafísico, nós estamos falando do mal humano, do mal moral. E esse mal nasce do mau pensamento. Nasce da pressa de julgar, da pressa de taxar, de rotular, de definir quem é desse lado e quem é daquele, quem é amigo e quem é inimigo. É daí que nasce o mal. Pensar o mal sem simplificar é pensar que o ser humano é capaz de boas coisas e de coisas ruins. Então vamos focar nas coisas boas, vamos potencializar essas boas ações, essas faculdades humanas capazes de produzir boas ações, e ao potencializar essas, naturalmente você já diminui o espectro, o escopo, o espaço da prática do mal.
Então, pensar o mal como possibilidade, mas pensar o bem como realidade. Pensar que o ser humano pode fazer o bem, pode ser bom, e quanto mais ele for bom, ele nem precisa pensar no mal. Quase na linha do Santo Agostinho. Quando perguntaram para o Santo Agostinho o que era o mal, ele dizia, o mal não é, só o bem é. E quanto mais o bem for, menos o mal é. Quanto mais fizermos e pensarmos no bem, menos o mal ganha espaço, ganha voz e vez. Então, ele dizia, né, o mal é a ausência de bem. Então, quanto mais bem houver, mais o bem ocupar os espaços dentro de nós e fora de nós, nas nossas relações, mais o mal se dissipa. Isso é pensar o mal sem simplificar. Então, para fechar, o cinema é uma ética da complexidade, porque ele propõe isso. Olhe de perto e perceba como tudo é complexo. E o grande filme que nós vamos tratar, eu anunciei no início, foi Amour, do Michael Haneke. Eu anunciei e agora a gente vai discutir. Nesse filme, a ética é apresentada como complexidade trágica, sem prescrição normativa. Então, um casal, se eu não me engano é o Jorge e a Ana, eles vivem há 40, 50 anos já juntos, né? Inclusive nesse momento os dois atores já faleceram, né? Mas esse filme ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, filme francês, diretor austríaco, mas eles interpretam um casal muito tempo juntos e que, de repente, a mulher fica doente. E a doença dela vai deteriorando o estado físico dela muito rápido. E aquele amor, que era um amor de convivência, de amizade, de paixão, de carinho, vira um amor basicamente de cuidado. Cuidado com, né, a saúde, com o corpo do outro, com a deterioração mental. Aos poucos a mulher não tem mais movimentos, ela vai ficando na cama, vai ficando com o olhar parado, não fala mais, né? Vai perdendo toda a sua vitalidade, todos os elementos de vida vão se escasseando. E aí o marido chega um momento em que aquele amor vira só sofrimento. Só cuidado, sofrimento de ver o parceiro de uma vida toda deteriorando, não é mais uma pessoa, né, no sentido de alguém pleno, é apenas um corpo adoecido, um corpo estanque, estático, em silêncio, né, sem voz. Então ele vai sofrendo com aquilo, ele vai digamos, adoecendo junto com ela, morrendo junto com ela, e literalmente eles morrem juntos. Literalmente eles morrem juntos. Esse filme até poderia dar spoiler, mas para quem não assistiu, tem que ver o que acontece. E aí você vai chegar no final e vai falar, e agora? Esse filme vai te incomodar bastante, eu garanto, muito. Ele vai te incomodar, vai te desestabilizar, mas ele está fazendo o trabalho dele, o trabalho ético, de fazer você refletir, de fazer você pensar de coisas que são tão complexas que a sua complexidade reside digamos, no fato dela ser desagradável. É tão desagradável e nesse desagradável é que mora a complexidade. Então o amor ali, né, é fácil falar, juntos até a morte, juntos no amor, né, na felicidade, na tristeza, na saúde, na doença. Isso é frase pronta, isso é historinha, né, fábula. Agora, quando o amor chega nesse estágio, nesse estado, aí sim a gente vê quais são, né, o que é ser ético, o que é respeitar, o que é sentir o outro e o que é estar com o outro até o fim, independente das consequências, tá? O livro é A Ética da Ambiguidade, Simone de Beauvoir. Nesse livro, né, Simone de Beauvoir trabalha, né, ou trata da responsabilidade ética sem certezas absolutas. É basicamente o que tratou o filme. A ética, eu tenho que escolher
a escolha. Simone de Beauvoir foi casada com Jean-Paul Sartre, os dois estavam alinhados ali no existencialismo, na noção de ética como liberdade, como forma de realizar a liberdade, e a liberdade, né, estamos condenados a ser livres, e essa liberdade exige escolha, e a escolha exige responsabilidade, exige encarar a vida com tudo que ela tem, com todas as suas consequências. Então, é a ética dos dilemas, porque ter responsabilidade ética é saber que cada ação minha, ela não tem certeza absoluta. Eu não sei qual vai ser o impacto total daquilo. Eu não sei quais vão ser as consequências do meu ato. Mas seja quais forem, a escolha vai trazer risco e vai trazer perda. E eu as encaro e eu as aceito. E esse é o sujeito autônomo, é o sujeito que recusa a se falsificar, porque recusa respostas prontas, recusa moralismo, recusa fórmulas ou receitas de ação e age de acordo com cada circunstância, e quando age, aceita a responsabilidade do ato. Então, tanto Simone de Beauvoir quanto Michael Haneke sabem que toda imagem deixa vestígios. E esse canal Razão Crítica é uma forma de ensinar e aprender a ler todos esses sinais para levar uma vida ética sem moralismo.